de Deuteronômio, mais uma vez, agora literalmente a última sessão do capítulo 23 do livro de Deuteronômio, os dois últimos versos. Deuteronômio 23, nós vamos ler do verso 24 e verso 25. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares. Porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós mais uma vez abrimos a Tua Santa Palavra a fim de ouvirmos a Tua voz. E nós nos alegramos na Tua presença em poder saber que o Senhor fala conosco por meio da Tua Palavra e Tua Palavra pregada. Obrigado porque podemos ouvir o Senhor falando conosco, por isso pedimos e clamamos as Tuas infinitas misericórdias sobre nós. Quando abrimos a Tua Palavra para ouvirmos a Tua santa voz, pedimos ao Senhor que fale poderosamente conosco. Se o Senhor falar conosco, nós entenderemos a Tua vontade e seremos transformados. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa lei, irmãos, essa última sessão do capítulo 23, ela não é uma lei complexa, porque ela sempre é interpretada de acordo com alguma linha distinta dentro do pensamento rabínico. Por exemplo, quando você vai para a Bíblia de Genebra, aquela que foi feita em Genebra, comentando esse texto, né, eles vão fazer referência a um princípio do Talmud, que é uma interpretação da lei, que faz referência ao fato de que aqui ele está tratando especificamente daqueles que trabalham para determinadas pessoas e como eles devem se comportar. Então, eles devem se alimentar do trabalho deles, mas não levar aquilo que não é do seu próprio salário, aquilo que não é fruto do seu próprio salário. Eles devem apenas comer, não é? E interessante que o apóstolo Paulo, em outro momento, vai fazer uso dessa lei, não dessa que nós citamos aqui em Deuteronômio, mas da ideia de que você deve ganhar aquilo que é fruto do seu trabalho. E ele não vai fazer exatamente menção ao fato de que você simplesmente só tem que tirar o que é seu, mas ele vai falar o fato de que ele deve receber aquilo que é digno e é fruto do seu próprio trabalho. Não necessariamente ir além daquilo que você ganhou ou que você é digno de receber. Mas essa é uma implicação da lei que é tratada como se fosse o sentido exato aqui. E parece que não é. Né? E a gente faz isso com um certo critério, porque normalmente, né, a maioria dos comentaristas que vão falar desse texto, tanto no século XVII ou nesse período, eles vão fazer uso exatamente desse princípio do Talmud para explicar o que está acontecendo aqui nesse texto. Nesse aspecto, eu vou um pouco adiante, eu vou tentar entender a lei exatamente como ela está posta aqui. Porque, normalmente, as pessoas vão pensar o seguinte: essa lei não tem sentido para nós hoje. Está aí uma lei obsoleta. Né? Não tem sentido, eu não sei o que eu vou fazer com essa lei. Por quê? Veja o verso 24 comigo e preste atenção. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto.
Então, quem é essa pessoa que entra na vinha? Como se dá isso? Quem é essa pessoa que tem o direito de chegar na minha vinha, comer até se fartar, e não há ilegalidade nisso. Ele não pode ser punido por isso, né? E depois, a única coisa que é vetado a ele é fazer o cesto e levar. Ele não pode. Veja agora o verso 25, como ele aprofunda um pouco o conceito. Veja ainda. Ele diz, quando entrares na seara do teu próximo, e aqui é importante, com as mãos arrancarás as espigas. Veja como é interessante. Você vai pegar com as mãos, porém na seara não meterás a foice. Porque ele não está dizendo da colheita. Você não vai cortar, você vai tirar o fruto apenas para comer. É o mesmo princípio. Você vai pegar com a mão, você não vai usar a foice. Você não vai usar o instrumento que vai cortar o produto e ele vai cair ali e você vai fazer uma colheita. Você não vai fazer colheita, você vai simplesmente pegar com as mãos aquilo que é necessário para você comer. Parece obsoleto, porque a gente imagina que quem é que vai entrar para fazer isso, né? Vai entrar na terra para fazer isso. Qual a lógica disso? Mas vamos pensar naquela época, irmãos, e daí tentar entender o espírito da coisa. Veja, naquela época você viajava distâncias longas, e não eram distâncias consideráveis, onde você saía de um lugar para outro e andava dias. Quando você chegava em determinado lugar, você estava com fome e não tinha como comer. Né? Não tinham o que comer. E ali você encontrava ali uma plantação. Você entrava naquele lugar, você entrava, comia até se fartar e seguia viagem. O que você não podia fazer era fazer uma cesta e levar. Mas você podia comer daquilo que estava posto ali. Da mesma forma como a espiga de milho. Você vai tirar, mas você não vai cortar. Com a foice. Você não vai colher, você vai apenas pegar para comer naquele momento. Esse aspecto faz sentido à lei. Viagens longas, e você teria, então, que ter algum lugar onde você teria que beber água e se alimentar. Onde você poderia fazer? Você não tem plantação, você não vai poder pegar alimento, irmãos, para imagina, 2 meses de viagem, você vai levar alimento para 2 meses de viagem, você tem que levar muitos animais para carregar tanto alimento. Se você é um nômade que vai andando, que tem uma vida distinta, você certamente vai ter dificuldade em praticar isso, como o texto coloca aqui. O viajante, então, parece ser o caso em questão. Nós temos uma referência a um caso como esse no Novo Testamento. Eu queria fazer menção dele para vocês, por favor. Um caso que parece intrigante. Lá no Evangelho de Mateus, por exemplo. Mateus, capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia comigo. É uma discussão sobre o sábado, o dia do Senhor, e o que se deve fazer nele. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler particularmente o verso 1 em diante. Vamos ler apenas 3 versos de Mateus 12. Diz assim o texto sagrado: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Veja, e aqui é interessante que ele faz a mesma menção do texto, na seara, né? Passando Jesus pelas searas. Então, você imagina que Jesus estava caminhando de um lugar para o outro, o texto é claro, ele está indo, e ele vai passando com seus discípulos por meio de uma seara. Né? E veja o que vai acontecer. Passou Jesus pelas searas, ora, estando os seus discípulos com fome. E aqui o elemento é intrigante, veja, eles não fizeram isso para destruir produto ou para destruir a produção alheia, né? Não era para destruir aquilo que foi plantado, eles estavam com fome. Eles estavam com fome. Entraram a colher espigas e a comer. Com que base Jesus e os seus discípulos fazem isso? É um princípio da lei de Deuteronômio. Isso era ordenado. Eles não estão roubando. Então, porque se Jesus entrasse ali para comer alguma coisa que não era dele, nem do discípulo, estariam quebrando a lei. Eles estariam invadindo propriedade privada. Mas a lei lhes garantia isso.
Nesse caso, eles podiam fazer. Eles estavam com fome e estavam viajando. E deveriam parar para comer em um determinado lugar. E foi o que eles fizeram. A dificuldade aqui é que na nossa língua, você não usa a palavra simplesmente pegar no sentido de colher. A palavra colher ela pode ter sentido mais amplo da colheita, não é? Isso é, na estação apropriada da colheita, ou simplesmente colher para comer, pegar para comer. O texto resolve dizendo assim, veja, entraram a colher espigas e a comer. Então, o comer aqui é que dá sentido a esse colher. Não é uma colheita como o corte com a foice, que tira o produto, era colher para comer, não era colher para levar, não era colher para vender, não era nada disso, era para comer. Então, a expressão exata é pegar. É por isso que eles não estão quebrando a lei aqui. Os fariseus estão dizendo, como é que eles entram no sábado e vão fazer isso? Eles não estão colhendo, eles não estão trabalhando nesse dia. Eles estão pegando porque eles estão com fome. É necessário fazer. E aí a lei, ela é usada da forma correta, por ser necessário. Eles precisam comer. Então, se nós entendemos ainda a sequência de Mateus 12, por favor, leia, continue comigo, e diz, ora, os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Qual é o problema que eles criaram? Eles não estão discutindo que é lícito fazer. É lícito fazer em qualquer outro dia. Eles não estão dizendo que entrar na propriedade e pegar não é ilícito, mas no dia de sábado é ilícito. Mas por que eles estão errando no argumento deles? Porque eles estão confundindo colheita para a produção com aquilo que é tirado para o suprimento das suas necessidades, enquanto eles estão a caminho. Eles confundem as duas coisas. E é só você ver que quando segue o texto, Cristo vai então usar outro exemplo para esclarecer a eles ainda mais. Veja ainda, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse, não lestes que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Lembra? O foco aqui então é fome. Eles estavam com fome. É só você voltar no verso 1. Ora, estando os seus discípulos com fome. Aí ele diz, ora, veja que Davi e os seus soldados, e ele diz assim, olha, lembre-se disso, não leis que Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem a qualquer que estavam que com ele estavam, mas exclusivamente ao sacerdote. Tem uma lei, e eles, porque estavam com fome, havia necessidade, eles deveriam fazer. Ora, então, me parece, né, que segundo a referência que nós temos no texto, e a utilização dessa lei no Novo Testamento, não nos parece que ele está falando de trabalho. Eu acho que me parece mais claro entender que aqui o Senhor, segundo a própria aplicação da lei no Novo Testamento, ele não está falando de trabalho, ele está falando aqui de algo que é próprio da necessidade humana. Você está viajando, e você está com fome, e você passa em um lugar que tem plantas e frutos, e você pode então pegar e colher esses frutos. O que você não pode fazer, colocar em cestos e levar, ou mesmo cortar com a foice, porque isso não seria simplesmente alimentar-se ou suprir a necessidade do momento, seria a produção do trabalho, que deveria ser apenas daqueles que plantaram e devem ser dignos disso. O tipo de lei aqui colocada, irmãos, nos ajuda a entender alguns pontos importantes. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, melhor dizendo. Nós estamos trabalhando aqui em Deuteronômio desde o capítulo 22,
até o capítulo 23. E há um princípio muito claro que Deuteronômio vai trabalhar. Eu queria que você, por exemplo, não desmarcando o texto de Deuteronômio 23, mas voltasse comigo para o capítulo 22, um pouquinho, rapidamente. Deuteronômio 22. Verso 1 em diante diz assim, ora, vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-lo-ás sem falta ao teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhes restituas. Assim também farás com seu jumento, assim farás com suas vestes, o mesmo farás com tua coisa, com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás sem falta, ou ajudarás ajudarás a levantá-lo. Preste bem atenção aqui. O cuidado da lei em proteger o que é do próximo. Leis que são claras, leis que lidam com a bondade. Porque a lei de Deus é isso, irmãos. Eu vou cuidar, primeiramente, daquilo que é para a glória de Deus, isto é, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. O princípio da lei, então, invoca o caráter da bondade, como que eu uso o que eu tenho, o que Deus me deu, para o bem do outro, para proteger o outro, para socorrer o outro. Está no meu poder de fazer, eu tenho de fazer. Eu preciso zelar pelo patrimônio do próximo. Ainda no próprio texto, não é? Você vai encontrar no capítulo 23, que é onde nós estamos trabalhando, verso 19 e 20, veja o que diz o texto sagrado, Deuteronômio 23, verso 19 e 20, veja o texto, ele diz assim, ao teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Perceba que aqui ele está dizendo, olha, você vai ser misericordioso com o teu irmão. Ele tem necessidade. Lembre-se que aqui não é negócio, aqui é fome, necessidade. Você não vai emprestar para suprir a necessidade do teu irmão com juros. Você não deve fazê-lo. A lei, em todo esse campo, ela lida exatamente com isso. O cuidado com o próximo, o cuidado com o mais fraco, o cuidado com o pobre. Até mesmo no versos 15 e 16 do capítulo 23, ele fala acerca dos refugiados, ele diz assim, ele usa esse termo quando fala, dentre as tuas armas terás um porrete, quando, deixa eu ver aqui, isso mesmo, 23, 15 e 16, ele diz, 15 e 16, não entregarás ao seu senhor o escravo, que tendo fugido dele, se acolher a ti, contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Aqui, mais uma vez, uma lei clara de que Deus estabelece o cuidado com o necessitado, o cuidado com o mais fraco, o cuidado com aquele que não tem. A lei não dá direito a ninguém tirar aquilo que pertence ao próximo. A lei não me dá direito de tirar aquilo que é do campo do meu próximo, que pertence ao meu próximo. Somente aqueles que têm fome, que passam por ele, podem entrar e comer, e se fartar, e seguir viagem, mas eles não podem tomar aquilo que não é seu, aquilo que não pertence a ele. Aquele indivíduo que passa pelo campo, irmãos, ele precisa ter certeza que o dono do campo não pode ser roubado. O dono do campo não pode ser roubado. Assim como os seus filhos, assim como os cavalos, assim como tudo que ele possui, nada pode ser tirado dele.
Essa lei, então, ela protege claramente aqueles que caminham, e há uma lei que já claramente diz não furtarás, e aqui ela está dizendo, essa é a exceção que você pode entrar se você for fazer isso. Se você tiver com fome, você vai comer e vai embora. Você não deve levar nada. Importante pensar nisso, irmãos, ainda, porque aquele que passa pelo caminho precisa também entender que ele tem de cuidar da propriedade do próximo. Comer alguma coisa era legitimado. Levar alguma coisa da casa do outro não havia legitimidade. Comer alguma coisa ali era legítimo. Levar alguma coisa não era legítimo. Tomar alguma coisa do outro não era legítimo. Mas comer ali era legítimo. O comer, como o texto diz, do campo do próximo, era um privilégio. Mas não podia ser tratado como um direito. Você não tem o direito de entrar na propriedade do outro e comer. Você não chega, é meu direito. Isso é um privilégio que foi lhe dado. Se você trata isso como um direito, e aqui é onde eu ponto, é você achar que eu tenho direito de entrar, e você imagina, eu tenho direito de entrar na casa do outro e comer o que ele preparou para ele. Eu não tenho direito, isso é um privilégio, e aí o outro vai me acolher. É tão importante para o que passa, quanto para aquele que está em casa, entender a lei. Porque eu preciso socorrer o que não tem, como o que não tem precisa entender que não é direito, é privilégio. Não há uma lei que diz eu vou entrar porque é obrigado você fazer isso. Essa é a beleza de ser governado por Deus, não pelo Estado. Falaremos nisso um pouco adiante. A colheita aqui, irmãos, ela é um dom de Deus. E era para ser usado, então, de acordo com a lei de Deus. A colheita é um dom de Deus, então deveria ser usado como a própria palavra ordena. Existem várias outras leis no livro de Êxodo, irmãos, até Deuteronômio, que eram conhecidas como leis de bondade ou leis da misericórdia. E eram certamente corretamente chamadas lei da misericórdia. Porque aqueles que insistem em ver a lei de Deus simplesmente como sendo algo duro, algo que apenas restringe, é ignorante. Pois do início ao fim, a lei de Deus inclui muitos e muitos mandamentos que requer das pessoas o cuidado com a sua família, com o estrangeiro e até mesmo com o escravo. A própria lei, ela se restringe a mim mesmo, então não é somente para o meu próprio bem. A primeira coisa, dentro do pacto, é para a minha casa, para a minha família, para o estrangeiro e até mesmo para o escravo, como eles colocam na lei. E é importante entender, porque essa visão aqui fala como Deus vê as coisas que Ele lhe dá, não como você vê as coisas que Deus te deu. Então eu preciso entender, na ótica de Deus, como foi, para que foi que Ele me deu o que eu tenho. E qual é a intenção e o intuito daquilo que Ele me concedeu. Tudo começa com o que é essencial, tudo que eu tenho vem do Senhor. Se eu não entendo isso, eu não entendo os princípios que Ele ordena de como usar aquilo que é meu. Se é dele, eu preciso usar. Se foi dado por ele, eu preciso usar como ele me ordenou. É interessante você olhar ainda no texto, não existe nenhuma penalidade para o homem, irmãos, é importante isso, né? Para o homem que violar essa lei. Não há descrito aqui.
Deus não deu para ninguém esse direito de colocar uma lei que vai além da sua própria lei. Quando você quer legislar naquilo que vai acima da lei de Deus, você acaba criando mais confusão do que você pode imaginar. E você quebra o espírito do que Deus está tentando estabelecer aqui. Essa prerrogativa ele deixa para ele mesmo, não para ninguém. Ele diz, se ele comer assim, veja, era direito, não era direito, era uma necessidade. Davi entrou, irmãos, Deus já havia executado pessoas porque tocaram na arca, não sendo elas aquelas que deveriam fazer e ordenado para isso. Davi e os seus companheiros foram poupados, tendo entrado no lugar que era reservado e comido aquilo que só o sacerdote podia comer. Por que ele comeu? Ele fez isso porque ele estava em desobediência, porque era algo que ele queria burlar a lei de Deus. Havia uma necessidade. E Deus ali, veja, irmãos, o acolhe. E ele não é destruído. Roubar alguma coisa de alguém deveria ser recebido com a devida penalidade da lei. Mas alguém que entra na minha casa por esse princípio da necessidade, esse indivíduo deve ser recebido, não a bala, mas com um prato de comida, ou até mesmo com a colheita, com frutos, para que ele se alimente ali e siga a sua viagem. A lei de Deus, ela prescreve todas essas coisas, ela ordena tudo isso, como deve acontecer, segundo a sua vontade. Porque se nós tentarmos estabelecer leis que Deus não estabeleceu, nós vamos parecer ter cumprido o propósito que Satanás disse para Adão e Eva no Jardim do Éden. Vocês serão iguais a Deus. Vocês vão legislar, como Tiago vai dizer abertamente, há um só legislador. Há um só legislador. Como nós falamos, o Targum rabínico traduz esse texto de Gênesis, de Deuteronômio, não é? Ele diz assim: quando comeres, e aí ele está como se, e aí ele acrescenta o detalhe, não é? Como se você fosse um trabalhador contratado. Lembre-se, é isso que o Targum vai fazer, é isso que pega a maioria. Todos vão interpretar esse texto a partir desse princípio, de que ele está se referindo apenas ao trabalhador. E aqui é onde está a problemática, porque, ora, irmãos, se ele está se referindo apenas ao trabalhador, não foi assim o uso dele lá em Mateus 12. Não foi esse o texto, não foi assim que Cristo utilizou essa história. Nem foi assim que os próprios fariseus, utilizaram essa história lá em Mateus 12. Não existe garantia bíblica para que isso seja delimitado apenas nisso. E aqui nós vamos um pouco adiante afirmar, essa lei deixa claro que nós não temos direito ilimitado sobre nossa posse, sobre aquilo que Deus nos deu. Nós não temos direito ilimitado sobre nada que Deus nos deu. Eu nunca posso achar que eu tenho direito ilimitado sobre tudo que recebi do Senhor. Nós somos propriedade de Deus. E o que Ele nos deu deve ser usado de acordo com a sua lei. E é esse o significado da lei aqui dado. Nós somos mordomos, irmãos,
de tudo aquilo que Deus nos concedeu. Até mesmo uma terra que produz, nunca eu posso governá-la simplesmente com base no princípio do meu direito, mas do que Deus ordena, do modo como eu devo usar o que eu tenho. Ora, se fosse assim, por que é requerido a contribuição na igreja? O dinheiro é meu. Mas é seu, foi dado por Ele, e Ele diz como você deve usá-lo. A mesma coisa com a terra, a mesma coisa com a produção, a mesma coisa com o cuidado do pobre. Nós recebemos do Senhor tudo que temos, e vai ser usado assim. Um teólogo chamado Rushduni, ele faz um comentário para mim perfeito quanto a isso particular. Ele diz assim: a primeira maneira de usar essa lei deve ser prosperar a nossa família pactual em Cristo. Primeiro uso daquilo que Deus me deu, fazer prosperar a família pactual em Cristo. Segundo, deve ser usado para o avanço do reino de Deus. Terceiro, nós devemos socorrer em nome de Cristo aqueles que estão passando por necessidade. São os três usos, ele diz, é para isso que Deus nos concedeu o que temos, as nossas propriedades. Porque se for simplesmente um fim em si mesmo, nós vamos ser repreendidos pelo próprio Senhor quando Paulo fala a Timóteo, todo aquele que ama o dinheiro, veja, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. E o que ama e o que busca tais coisas, irmãos, esses cairão em muitas transgressões, em muitas armadilhas. Os que buscam simplesmente a riqueza. Não é para esse fim que Deus te deu o trabalho, mas para prosperar a família da fé, a família que está em Cristo, para avançar o reino de Deus e para socorrer o necessitado. Não se deve usar nada que Deus te deu numa perspectiva monástica, uma visão monástica da propriedade. Nada é mais estranho a esse texto do que usar um texto, usar o que Deus te deu numa visão monástica, isto é, para um fim específico apenas, dentro de uma realidade bem particular, mas ela avança para realidades que vão além do meu próprio limite. Elas não apenas cuidam de mim, da minha casa, do reino de Deus, até mesmo dos próprios necessitados. A perspectiva monástica, irmãos, ela é estranha porque ela vê apenas como ordem eterna, algo mais importante do que qualquer outra coisa. Ela não implica, ela não traz ideias de que aquilo é para o bem dos outros, apenas para a eternidade. Ela não vê que é para o bem do próximo, daí até mesmo aquilo que eu plantei vou colher. O Senhor diz, se ele passar, você vai entrar, você vai comer e você vai embora. Agora você não pode levar, porque não é colheita, é a satisfação da tua necessidade. A propriedade é importante e nós devemos usá-la para socorrer aqueles que Deus colocou diante de nós. Você tem hoje coisas interessantes sendo feitas por meio de empresas, indústrias para socorrer o necessitado. Você tem aqui em Recife o chamado Porto Social, que é uma coisa bem interessante, e que muitas empresas trabalham ali visando trabalhos sociais para socorrer pessoas na região. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, se chama de Goodwill. Não é tudo que você tem, você doa e é vendido por preço de banana para as pessoas que não têm nada.
até mesmo um carro que você doa o carro e eles vendem para as pessoas que não têm. Existem empresas, existem sistemas hoje que são usados para que parte daquilo que eles ganham, o lucro que eles têm, eles mesmos utilizem para socorrer os outros. Imagina nós cristãos, irmãos. Imagina nós como cristãos. O lado material da vida é descrito na Escritura como bênção de Deus sobre bênção de Deus. Em Provérbios 10, 22, por exemplo, o sábio Salomão diz: a bênção do Senhor me faz rico. A bênção do Senhor me enriquece e não acrescenta sofrimento. Que coisa! O desejo de ser rico me acrescenta muitas dores. A bênção do Senhor me faz rico e não acrescenta sofrimento. A palavra rica aqui significa acúmulo de bens materiais. Não pode simplesmente ser tratado como algo somente espiritual. Aquilo que você ganha, ganha porque Deus te concedeu. E Deus te fez prosperar. O uso disso revela o teu coração, na convicção daquilo que você tem, de quem te abençoa, vai ser descrito como no modo em que você usa o seu recurso. Quem me abençoa? Quem me faz chegar onde eu cheguei? Bênção material é uma bênção da parte de Deus, quando ela é conquistada de modo piedoso, quando ela é próspera e a prosperidade vem de modo piedoso. E o modo piedoso de ganhar vai ser visto no modo piedoso de usar, de gastar, de me envolver. O que é requerido de mim? Caridade. Eu tenho uma terra, eu tenho uma produção, e eu tenho pessoas que estão com fome, passando no caminho. O que é requerido de mim? Caridade. Misericórdia. O que é requerido de mim? O Senhor descreve isso com clareza e nos exorta a vivermos assim. Não está se falando em dar a essas pessoas mais daquilo que elas estão necessitando. Está se dizendo, da parte dela, eu não tenho direito de levar nada. Eu preciso zelar pelo que é dele, pela propriedade do outro. Eu vou apenas comer e seguir viagem. Da minha parte, eu vou abrir a porta para que eles comam e sigam viagem. O ser pactual implica em cuidar um do outro por natureza. O ser membro de um povo do pacto, por natureza, implica em cuidar um do outro. E não há como fugir disso. Ser pactual significa em amar. E amar significa obedecer à lei. Quando lá no próprio texto de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4 e 5, diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E o verso 5 diz: então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e com toda a tua força. Veja, primeira coisa, ele diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele está declarando uma doutrina, e o que é requerido? Ame ao Senhor de todo o coração.
quando ele dá a sua lei, ele requer de mim amor. Isso se revela dessa forma. Como que eu amo, como é que eu amo a lei de Deus? Se eu amo o Senhor acima de todas as coisas. E como que eu amo o meu próximo? Se eu cuido, se eu zelo, se eu protejo, se eu guardo, se eu faço algo para o bem deles. É assim que eu amo o meu próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus e não adoro como Ele ordena. Eu não posso dizer que amo o próximo e não tenho a mínima preocupação com aquele que não tem nada preparado para si. Deus não dá a sua lei de modo alienígena para que o seu povo não saiba amar, mas para o seu povo amar. É parte do amor a lei, é parte da lei o amor. Obedecendo à lei, nós estamos dentro do pacto, dentro da graça, dentro do amor, se amamos a lei de Deus. Há um comentarista bem interessante chamado, na realidade, chamado Otto Scott. Ele diz assim: a falta desse critério que a Escritura dá, ela produz um estado grande e ausência de caridade. Preste bem atenção nisso, irmãos. O estatismo destrói caridade e propriedade. O princípio do Estado, como gigante, ele destrói tanto a caridade quanto a propriedade. Por quê? Qual é a primeira coisa que eu vejo um pobre, que é que eu penso? O Estado não faz nada por ele. Eu não penso como eu posso socorrê-lo. A caridade ela é destruída, porque na nossa mente vem a primeira imaginação. Isso é responsabilidade do Estado. Mas lembre-se, não é assim que funciona na igreja. Se você tem um irmão passando necessidade na igreja, você não diz, o Estado não está cuidando dele, a igreja não está cuidando dele. Isso é nosso trabalho, é individualmente a igreja socorrer o necessitado. Não é o Estado, é o povo de Deus que vai fazer. E quando Deus estabelece essa lei, um critério que Ele estabelece, veja, irmãos, um critério que Ele criou, simples, é a tua propriedade. Você plantou e você vai colher. Você está passando e está com necessidade, com fome. Você vai entrar ali. Você vai ter o privilégio, não o direito. Você vai comer, você vai matar a sua fome e você vai seguir. Não é invasão de terra, não é destruição de propriedade, não é destruição de patrimônio. Tanto é, você vai pegar a espiga, você não vai cortar, você não vai destruir a plantação, você vai apenas pegar o fruto e comer. Ele diz, até se fartar, e você segue. E aí você vê Deus dizendo, eu te dei isso para você socorrer o outro. Então esse sistema que Deus estabeleceu gera caridade. E esse sistema protege a propriedade. Veja, eu respeito, aquilo é dele. Eu não posso levar, eu não posso destruir, eu não posso cortar. Eu vou apenas colher, comer. Outro sistema, você vai ver pessoas invadindo para destruir propriedade privada, destruir terra, matar gado, destruir pasto. Em nome de um conceito, é meu direito. A Escritura não ensina isso. Não é meu direito. Se Deus não me deu, não é meu. O que está sendo produzido ali não é meu. É um privilégio que Deus está me dando. Infelizmente, verdades e leis tão belas como essa se perdem, acreditando
que nós devemos esperar do Estado, a caridade. Quanto mais Estado, menos propriedade e menos caridade. Quanto mais lei de Deus, mais respeito à propriedade e mais caridade, o zelo pelo outro. O Deus que é perfeito, perfeito, que nos deu o que nós nunca tínhamos direito. E usou de misericórdia para conosco. Porque é uma imagem como essa, e aqui eu encerro, é uma imagem como essa que descreve a salvação pela graça. Lembra de Ruth? No capítulo 2, quando ela chega no campo de Boaz, depois de toda a história de sofrimento que ela viu com Noemi, com seu marido que faleceu, com a morte do seu sogro, do seu cunhado, o abandono da sua concunhada. Ela chega no campo de Moabe, nos campos de Moabe. E ela diz assim: me deixa colher o que caiu no chão. Ela não vai pegar o que ficou na árvore, o que estava na planta. Era a semente que tinha caído no chão. Me deixa pegar. Boaz disse a ela: você pode pegar, você pode beber água aqui. E ela diz: como você tem misericórdia de mim, eu que sou estrangeira? Não é meu direito. Eu não tenho direito algum nessa terra. Eu não sou dessa terra. Mas eu sou estrangeira. Ele diz: eu tenho ouvido falar o que você fez com sua sogra, como você a tratou. Eu tenho ouvido falar de como você deixou os seus familiares e sua terra e veio para uma terra que você não conhecia. Você pode colher. Essa história, ela é contada de outra forma, de maneira intrigante no Novo Testamento, com a mulher cananeia quando se encontra com Cristo. E eles não começam, ela deseja algo de Cristo, e Cristo diz: não, eu vim primeiro para os judeus, é dele, não é seu, você é cananeia. Ela diz: Senhor, o cachorro come. Jesus fala: o cachorro come o que cai da mesa, a migalha. Ela diz: me deixa comer as migalhas que caem. Eu não quero o que está sobre a mesa, eu quero o que caiu no chão. Como um cachorro, me deixa comer. Isso não é meu, me concede isso por misericórdia. E ela foi salva naquele dia. É exatamente essa figura que nós temos de olhar. Foi assim que nós comemos o pão da vida. Foi assim que nós bebemos a água que satisfez a nossa sede. Não era nossa. Eu estava com fome. E não me pertencia. Venha, todos vocês que não têm dinheiro nem preço, venham e comam, sem dinheiro e sem preço.
É isso que a lei de Deus vai exigir de nós. É meu, mas eu vou usar como Ele me ordenou, para socorrer o que não tem nada para si. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados, ó Deus, a usar o que o Senhor nos deu para a Tua glória, de modo santo, Senhor Deus, perfeito. Quanto consumismo, quanto desejo de ter tanta coisa. Tem misericórdia da nossa alma, Senhor Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a socorrer os que têm verdadeiramente necessidade. Assim como fomos socorridos em Cristo Jesus, o pão da vida, a água que satisfaz a nossa sede, sacia a nossa sede eternamente. Ajuda-nos também a não olharmos para aqueles que têm mais do que nós, como se tivéssemos direito sobre aquilo que não é nosso. Ajuda-nos a preservarmos o que é do outro, a zelarmos pela propriedade do outro, a nos alegrarmos com a riqueza e a prosperidade do outro. Dá-nos um coração satisfeito em Ti, para que em tudo possamos de fato glorificar o Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.